Espero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Espero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Chegou Fazendo Barulho aqui na sua Rede Vida de televisão. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Com alegria, nós da Comunidade Shalom estamos aqui para até 1h da manhã vivermos essa experiência de Deus. Boa noite, Deone. Boa noite, Diego. Boa noite, família. Mais um Fazendo Barulho. E nós estamos nas vésperas de uma semana muito importante. Vai ser a semana das nossas vidas. A semana que nos prepara para a Páscoa, para a ressurreição de Cristo. E hoje a gente vai falar um pouquinho no programa sobre a questão do sofrimento. Todo mundo sofre na vida, né? Como diz aqui no Ceará, vamos tacar o dedo na ferida. É uma coisa inerente à nossa ter, condição humana. Todo mundo sofre. Mas será que tem como a gente se livrar do sofrimento? Será que tem como, né? Pois é. É o que todo mundo tem tentado hoje em dia. A gente tem tentado fugir dele, Todo mundo está correndo do sofrimento, todo mundo está querendo fugir do sofrimento. Todo mundo está procurando uma forma de sofrer menos, né? De se fatigar menos. De anestesiar um pouquinho ali. Hoje, né? vai ser um dia para a gente falar sobre isso, tocar nesse assunto, né? Cair em si, dizer assim, é isso mesmo, eu estou desse jeito mesmo. E até descobrir como as dores e os sofrimentos que você vive podem se transformar em grandes oportunidades para que a sua vida mude, para que você tenha vida nova. Você vai descobrir no programa de hoje com o nosso convidado. Nós vamos receber aqui nosso querido Padre Denis Lima, da Comunidade Shalom. Daqui a pouco ele estará conosco aqui no nosso sofá maravilhoso, né? Sofá lindo aqui, nosso sofá Produção amarelo. caseira, né? Original, né? O programa produz até sofá. Pois é, a gente faz de tudo, né? Vai ter também a adoração ao Santíssimo Sacramento Jesus. O próprio Jesus vai estar conosco aqui. Momento mais importante do nosso programa. Desde já você pode enviar suas intenções para os nossos canais de comunicação. Somos @Fazendo Barulho em todas as redes sociais. Quem está acompanhando o programa pelo YouTube já pode no chat também ir colocando as suas intenções. E vamos de música, né? Vamos com ela, Sueli Façanha, aqui no Fazendo Barulho. Eu não sou nada, eu sou pó, e ao pó voltarei, tudo passará, mas sou amado, não estou só. Teu amor por mim é meu bem maior, maior do que a vida, maior do que eu, melhor que
vamos chamar nosso convidado de hoje. Pode entrar, Padre Denis. Que alegria. Aê. Sua bênção. E aí, Diego, Deus abençoe. Bem-vindo, Padre. Uma Deone, alegria te tudo bem? receber mais uma vez aqui, Pode né? se sentar. Trouxemos um homem que, será que ele sofre pouco ou sofre muito, Deone? Será, Padre? Sofre pouco, sofre muito? Sofrer com Deus é sempre bom, né? A gente se livra de muita coisa. Mas diz uma coisa, tem como a gente parar de sofrer, Padre? Pelo amor de Deus. Eu gosto de dizer uma coisa, que o sofrimento e a felicidade têm dois status diferentes na nossa vida. O sofrimento tem o status de passageiro e a felicidade tem o status de que vai ficar para sempre. A gente precisa lembrar disso, né? Então o sofrimento a gente vai passar por ele, mas ele vai passar. E o que vai ficar é a alegria em Deus, né? Eu estava me lembrando aqui que desde que o mundo é mundo, para usar uma simbologia assim básica, né? Vai. São as dores do parto, né? Até hoje em dia tentaram aí de dar jeito, de todo jeito, né? A ciência evoluindo, mas a mulher não consegue escapar desse negócio, dessas dores do parto, né, Padre? Só nós que escapamos, né, Diego? A gente é isso aí. Padre, e como é que a gente pode encarar o sofrimento na nossa vida? É uma coisa que todo mundo tem. Uns menos, outros mais. O senhor sempre foi reconciliado com isso? Assim... Ele disse, não, eu Ou tô a gente- achando que isso vai virar vantagem para mim. Ou a partir gente de pode hoje. achar que Deus simplesmente tá só olhando a gente ali de longe. Porque se Deus amar a gente, como é que a gente sofre, né? O que eu gosto sempre de aconselhar as pessoas é que a gente precisa de tempo para aceitar o sofrimento. A gente nunca vai chegar assim para a cruz e dizer, oh, seja bem-vinda, que grande alegria. Nunca vai ter isso, né? A gente vai sempre se perguntar, rapaz, por que isso foi acontecer na minha vida, né? E esse momento, ele faz parte do caminho. A gente não pode também, às vezes como cristão, a gente fica querendo uma capacidade de sofrer para além do ser humano, né? A gente tem que aceitar, né? O primeiro passo do sofrimento é a resiliência, né? Então, aceitar, né? Dizer, acontece com todo mundo, aconteceu comigo, e eu vou em frente e vou aguentar, né? A gente está começando agora, né, com o Domingo de Ramos, a Semana Santa, né? Aquele Sim. momento mais importante da nossa fé. Mas até nessa questão existe uma controvérsia. E mesmo em meio aos cristãos. Eu vou falar isso, né? Não estou querendo criar polêmica, mas hoje em dia se vende muito um cristianismo tentando de alguma forma tirar o sofrimento de Cristo de Deixar cena, escanteio, né? alguns até chegam a dizer, não, porque talvez os católicos eles dão uma atenção muito grande, mas Jesus já ressuscitou e fica aquela coisa, né? Será que não existe algum sentimento assim, lá nas profundezas? A cruz está vazia, gente, para com isso. Então, assim, o que a gente poderia pensar diante dessa situação? A gente tem um processo de crescimento humano que é passar do egoísmo para o amor. Essa passagem, ela não acontece sem as dores de um parto, né? Na vida de todo mundo, isso? Na vida de todo mundo. Faz parte do crescimento humano. Se você vai estudar psicologia, você vê que a psicologia da criança, ela é egoísta. É o meu, não é meu, né? E fica brigando com o irmãozinho e tal. Depois ela vai amadurecendo e aí chega a idade que ela descobre que ela tem os irmãos, que ela tem os coleguinhas de escola, e ela vai tendo que dar espaço para o outro também. Depois chega a adolescência e ela descobre que tem as amizades, ela se sente atraído por outra pessoa, né? E aí chega o momento do casamento, então desposar uma pessoa. Chega o momento da velhice, então amar de graça uma pessoa que está doente. Isso, ou seja, é uma passagem de um egoísmo para o altruísmo, para o amor. Não fazer essa passagem é uma frustração existencial. É eu deixar de cumprir aquilo que eu fui criado para ser. Eu fui criado para ser amor, né? E essa passagem, ela é exatamente uma passagem em que Deus e a própria vida, as circunstâncias da vida, vão me puxando para eu dar a minha vida, né?
para eu cuidar do outro. E isso dói, isso passa pela Dói, dor, viu? né? A gente é desafiado pela vida, né, a acolher o sofrimento, porque é esse homem resiliente que vai ver o sofrimento do outro também e vai dizer, eu consegui carregar o meu também. Mas significa que eu tenho prazer de sofrer se eu acolho o sofrimento? Pois é, às vezes a gente pode cair no risco de pensar que o cristianismo é uma espécie de masoquismo, né? Ah, não, o sofrimento ele é bom, né? Não foi Deus que criou o sofrimento, para começo de conversa, né? O sofrimento ele não estava no plano da criação, mas ele está no plano da redenção, né? O homem que precisa ser recriado, ele precisa ser burilado, né? Ele precisa ser trabalhado por esse sofrimento que vai fazendo com que o coração se alargue, o sofrimento bem vivido, né? Eu gosto sempre de dizer que a cruz, ela é como um grito de Deus dentro do nosso coração, empurrando as paredes do nosso coração, né? Alarga-te, coração, alarga-te, né? E Deus, no meio daquela labuta ali, Ele vai abrindo espaço para a gente acolher o outro, né? Nós estamos conversando com o padre Denis Lima, hoje meditando sobre a dor, né, o sofrimento, aquela coisa, né? Sempre foi um questionamento, né? A própria igreja sempre... nós temos aí cartas maravilhosas, como o sentido cristão, né, do sofrimento humano, né? Porque é uma dúvida existencial, né? Tá sempre ali e tem coisas que parece que não tem explicação. E a gente se pergunta, se Deus me ama tanto, por que é que eu sofro, né? Muita Sim. gente traz essa pergunta. O próprio catecismo da igreja diz que uma das primeiras tentações da pessoa que sofre é perguntar onde está Deus, por que Ele permitiu isso. E existe uma lógica nisso, né? Se Deus pode tudo e Ele me ama, por que Ele não evita que eu sofra, né? Deus pode tudo, Ele só não pode te tirar de uma vida humana, né? Que precisa crescer. E, nesse sentido, a paternidade de Deus é muito realista. Deus é pai com o coração de mãe, mas Ele também é pai. E Ele quer que a pessoa cresça. Então, o sofrimento ele é fundamental para a gente ir amadurecendo, né? Ir crescendo e se tornando pessoas mais resistentes às dificuldades da vida. Até se fala muito dessa geração que está surgindo hoje, né? Uma geração imediatista, que quer experiências rápidas e instantâneas, a experiência do Reel do Instagram. Sim. Ali, né? E que na hora que chega o momento de subir uma montanha, ela não quer, né? Então isso falta. E a vida da pessoa sem essa resistência para subir as montanhas da vida é uma vida inconstante, oscilante, né? Outra coisa interessante da vida cristã é que o cristão, ele sai daquela vida dos meros sentidos mais superficiais. Aqui tá bom, eu fico. Aqui tá calor, não aguento, eu saio, né? E sai dessa superficialidade para um propósito maior, né? Não, eu sei qual é o meu caminho, eu sei qual é o meu objetivo de vida e por mais que esteja difícil ou fácil, eu vou em frente. E é assim na vida, eu fui refletindo aqui, para você passar numa faculdade, você tem que sofrer. Tem que ralar. Tem que ralar, tem que estudar. Hoje o pessoal não quer mais ralar para sofrer. Em vista daquele propósito, mas também tem essa realidade que o padre falou, né? Hoje tem muita aquela história, a pontuação que eu tenho para passar, entrar, eu vou... Aí não vai mais tentar, não? Não, foi o que deu, né? Engraçado que esse negócio de busca pelo prazer faz a pessoa sofrer mais, né? É verdade. O pessoal tá sofrendo mais do que antes, né? Sofre por tudo. Só porque a internet cai, sofre porque, né? Porque tem que se levantar do sofá para pegar o controle. Né? Tudo vira sofrimento. Tá sofrendo mais do que deveria. É verdade. Com certeza, porque acaba se desumanizando, né? Quer viver dentro de uma bolha super protegida, onde tudo dá sempre certo e não consegue construir, né? Construir pesa, construir exige, né? É preciso construir. A vida humana, ela não nasce pronta, ela é um projeto em construção. E toda construção exige esforço, né? Padre Denis, qual foi o maior sofrimento que o senhor já viu? Você é que teve esse momento único assim, né?
que se destacou na sua vida? Eu tive 2 momentos de grande sofrimento na minha vida. Um foi a depressão que eu tive antes da conversão, né? Porque entrei num vazio existencial muito grande, ali adolescência, 16 anos de idade, né? Já na minha cabeça eu tinha experimentado todas as receitas do mundo e nada tinha dado certo e não estava me sentindo feliz, então não ia conseguir ficar feliz, né? Aquilo foi me deprimindo. Eu me lembro que eu cheguei para minha mãe, eu estava vivendo um ateísmo, mas aquele ateísmo meio confuso, né? E cheguei para minha mãe e disse: mãe, reza por mim que eu acho que eu não vou aguentar não, né? Foi uma coisa assim bem dolorosa para ela também, mas ela rezava muito e a cura desse sofrimento foi realmente o encontro com Deus, né? Aí foi aquele vazio existencial realmente era a falta de Deus, né? E outro momento que para mim foi muito difícil foi viver como estrangeiro em outro país, né? Eu estudei fora e isso eu tinha muito, quando eu entrei na comunidade eu tinha muito propósito de evangelização, e evangelizar na Europa é tremendo, é difícil, é um deserto da fé, e encontrar aquelas várias barreiras foi me dando muito peso, desmotivação, né? Mas eu hoje olho para esse momento e vejo como um alicerce da obra de Deus na minha vida. Foi muito importante passar por esse sofrimento. Eu me lembro até que teve um momento que eu, nas minhas orações, eu dizia, porque eu pensava assim, bom, aqui é difícil viver como missionário e eu acho que eu vou ver o resto da vida aqui, porque já tinha aprendido a língua, enfim, estava bem adaptado. E eu dizia, meu Deus, mesmo se for para ser infeliz o resto da vida, eu quero viver contigo. Foi muito importante chegar nesse ponto para mim, sabe? Isso aí deixou assim uma marca para sempre na minha vida. É como se Jesus dissesse assim, está aqui a realidade da nossa relação, né? E pronto, e não digo mais nada. Então, assim, vem aquele momento em que você, diante do sofrimento, você diz, tá certo. Aceito. Vamos lá. Né? E aí as coisas passaram a doer menos depois disso? Depois disso, foi passando. Né? Foi passando. Parece que Deus queria chegar nessa opção de vida, né? E as coisas foram se reencontrando, eu fui encontrando mais alegria, mais na vida comunitária e os resultados nos estudos e tudo. Enfim, as coisas foram se encaixando, né? Eu acho que quando o sofrimento ele tem bem claro assim três estágios na nossa vida, e na minha vida eu vejo muito isso: a negação, né? A aceitação e depois a elaboração, né? Quando a gente começa a entender por que está passando por aquilo, aí o próprio sofrimento vai passando, porque ele se torna uma peça-chave e a gente vai encontrando sentido em carregá-lo e daqui a pouco ele passa. Isso significa aprender a carregar o sofrimento ou superar o sofrimento? A partir da tua experiência. Eu acho que na medida em que a gente vai dando sentido àquele sofrimento, ou na verdade vai percebendo que ele tem um propósito na nossa vida, há uma reconciliação, a gente sai de uma paralisia, sai da negação, começa a caminhar e naturalmente eu acho que o horizonte da vida vai mudando, né? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? E a própria dizer, na medida que a gente diz assim, rapaz, essa cruz aqui parece que até que encaixou nas minhas costas, né? Tá fazendo até um bem. Tá na aí medida, ela vai ficando mim, né? leve e pronto, passa. É como se tornasse um estilo de vida, né? Assim. Claro que não é que aí para sempre eu vou ficar carregando aquela cruz. De verdade, Deus tira mesmo, inaugura outros tempos na nossa vida, né? Nossa vida é feita de cruz e ressurreição, cruz e ressurreição. Então, depois de um momento de cruz, se inaugura um novo tempo, né? Eu me lembro que falei dos 2 momentos de cruz. Depois desses 2 momentos fortíssimos, o primeiro, né, pensava até de tirar a minha vida, né? Se inauguraram tempos muito fecundos na minha vida. Foi o tempo que eu me converti no acampamento, com 16 anos, e a vida foi uma corrida para Deus. Com 2 anos era missionário, com mais 3 anos já era seminarista, com mais 8 anos tornei padre, foi tudo muito rápido. Essas dúvidas eram existenciais, tipo assim, um sofrimento a respeito do sentido da vida, era...
uma coisa... Mas eu acho que quando a gente está sofrendo, a gente nem para tanto assim para ficar refletindo demais, né? A gente quer tirar aquela cruz. No começo a gente quer tirar aquela cruz, quer sair daquela situação, né? Na medida que ela não sai de forma tão fácil, é que a gente começa a ter que elaborar, né? Ter que dar sentido e tudo. Eu acho que aí é que entra o crescimento, né? A gente fala na vida espiritual das podas de Deus, né? Uma árvore, no Shalom tem muito isso, né? Na nossa comunidade, o texto Obra Nova. Então, para Deus fazer a sua obra e fazer a árvore frutificar, Ele precisa tirar muitos galhos, né? E esse tirar galhos dói, né? É dolorido esse processo de purificação, né? Os místicos já explicam isso de uma maneira muito profunda e tudo. E a gente vai vendo depois como a gente mudou por causa do sofrimento. É muito bom mudar por causa do sofrimento. Muito bom. E você que está em casa, qual o sofrimento que você traz? Já se reconciliou? Não, né? É aquele lance, aceita que dói menos, né? Na verdade, vai continuar doendo, não tem como, né? Aceitando... Mas dói menos. Mas dói menos, não é verdade dizer isso, né? Então, vamos aceitar que dói menos, né? E unidos à cruz de Cristo, né? Nos preparando para essa semana tão importante, que é a Semana Santa, a semana maior da nossa fé. Ainda hoje tem adoração ao Santíssimo Sacramento. Você pode enviar para a gente a sua intenção de oração se você está passando por um sofrimento aí bem desafiante. Nós vamos estar rezando aqui por você. E aí, diretor querido? Ô, padre, eu vou voltar no assunto aqui que eu estava falando sobre a exaltação. A gente tem na igreja, tem a festa da exaltação da Santa Cruz. Né? Queria que você falasse da importância de nós contemplarmos, no caso, os mistérios da vida de Jesus. Por que isso é importante? Se deter nesse mistério. O Senhor escolheu sofrer por mim. A pior coisa do mundo é sofrer sozinho. Isso aí é amargurante, né? Então, se a gente já tem uma outra pessoa do nosso lado, um irmão, um amigo, um esposo, uma esposa, né, enfim, um apoio, já é alguma coisa. O ser humano que está do meu lado na cruz, ele pode bater no meu ombro e dizer, eu estou contigo. Mas Jesus pode, dentro de mim, dizer, eu já carreguei essa tua cruz. Eu sei o que você está passando em primeira pessoa. Jesus, isso é que é bonito na companhia de Cristo na cruz. Porque Ele não está ali só como um consolador e dizendo, mas você vai superar e tal. Isso aí já é bom. Mas Ele está ali como quem carregou o primeiro, né? E você falava da união, Delny, com Jesus. Na hora do sofrimento acontece uma união muito profunda, porque você pode olhar para Jesus e dizer, agora eu estou te entendendo, agora eu sei o que o Senhor fez por mim, o Senhor carregou isso daqui por mim, e o Senhor foi até o fim e me amou até o fim. Aí é que vem o remédio da nossa cruz. Então, Senhor, eu também vou fazer isso por ti. Eu vou te amar nessa cruz até o fim. Aí é quando a cruz se torna, né, o remédio mais belo, porque a dor se transforma em amor, né? Um amor real, concreto. A pessoa que sofre, ela tem a oportunidade, se ela souber rezar, se ela souber se voltar para Deus, ela tem a oportunidade de experimentar a presença de Jesus de uma forma única. E daqui a pouquinho, mais conversa, mais entrevista com o padre Denis Lima, da Comunidade Católica Shalom. Ainda hoje também nós vamos ter adoração ao Santíssimo Sacramento. Você não pode perder, envie para a gente a sua intenção de oração. Nós queremos rezar por você e daqui a pouquinho a gente volta. Chegando,
clamo o teu nome, Jesus, o teu amor não falha. Quando as forças se acabam e me canso de lutar, clamo o teu nome, Jesus, o teu amor não falha. Não vou desanimar, vou te louvar, meu Deus, pelo poder do teu nome. Somos o povo erguido pela cruz, marchamos no nome de Jesus. Povo marcado pelo teu amor, cantamos tua glória, Senhor. Quando as forças se acabam e me canso de lutar, clamo o teu nome, Jesus, o teu amor não falha. Não vou desanimar, vou te louvar, meu Deus, pelo poder do teu nome. Somos o povo erguido pela cruz, marchamos no nome de Jesus. Povo marcado pelo teu amor, cantamos tua glória, Senhor. Somos o povo erguido pela cruz, marchamos no nome de Jesus. Povo marcado pelo teu amor, cantamos tua glória, Senhor. Erguido pela cruz, de Jesus, pelo teu amor, cantamos tua glória, Senhor. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this. São Boaventura dizia: se queres desenraizar da tua alma todos os vícios e plantar em seu lugar as virtudes, seja um homem, uma mulher de oração. Nesse tempo da Quaresma, nós somos convidados a um itinerário de conversão para transformar os nossos vícios em virtudes, com a graça de Deus. E para enriquecer ainda mais o seu caminho quaresmal, acesse o site conshalom.org/quaresma, onde você poderá encontrar formações, notícias e orações próprias para viver bem esse tempo de graça, esse tempo da Quaresma, no ano jubilar. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this. De todas as coisas que vi neste mundo, nada se compara à tua imensidão, Senhor. De todas as coisas deste mundo, nada é igual ao teu infinito amor.
Essa é Sueli Faceno fazendo o barulho de hoje. Olha, daqui a pouco tem adoração ao Santíssimo Sacramento. Daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo com o Padre Denis Lima, falando sobre a dimensão da dor e do sofrimento. Para a gente entrar com um coração reconciliado nessa Semana Santa. E quem sabe, né, esse ano talvez colher frutos mais abundantes, né, das graças deste tempo, né, porque é um tempo de graça mesmo. A gente vai acompanhar agora um testemunho da Estela, que recentemente viveu um momento de dor. E essa partilha vai tocar o seu coração. Olá, Shalom. Meu nome é Estela. Sou consagrada da comunidade Shalom há 25 anos. Sou esposa do Éder e mãe de 9 filhos. Pois é, 9 filhos. E vim partilhar um pouquinho com vocês dessa realidade da minha vida, da nossa vida familiar, que são os nossos filhos. Nós estamos no domingo, nas vésperas do Domingo de Ramos, nos aproximando da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar a Páscoa, que a gente celebra anualmente, e também que a gente pode celebrar tantas vezes na nossa vida ordinária, não é? Então nós, como eu disse, nós temos 9 filhos, mas desses 9 filhos, 4 deles estão no céu. E a nossa última perda foi muito recentemente, agora em fevereiro. Nós perdemos o nosso 9º filho, né? Que seria o nosso 6º filho vivo. E a vinda desse filho foi uma grande surpresa, porque desde os... faziam uns 7 anos que eu não engravidava, né? Meu filho mais novo tem nascido. Tem 6 anos, e a última perda, nossa, tinha sido há 12 anos atrás. 10 anos atrás, desculpa, 10 anos atrás. Então, há 10 anos nós não experimentávamos a perda de um bebezinho, né? Mas essa experiência que nós vivemos nesse último mês nos fez novamente nos unir ao nosso Senhor Jesus Cristo, na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição. Quando a gente começou a perceber que a gestação não estava evoluindo, nós ficamos com o coração apertado, mas ao mesmo tempo muito confiante de que a vontade de Deus é sempre amor. E a gente não estava esperando, né? Esse filho, ele veio bem de surpresa, porque fazia muito tempo que a gente não engravidava, então a gente não esperava mais. E gerou uma grande expectativa, né? Depois que a gente soube, a gente celebrou muito, gerou uma grande expectativa em nós, nas crianças especialmente. Eles queriam muito o irmãozinho, né? Não basta 5, eles queriam mais. Então eles estavam muito felizes, eles todo dia beijavam, abraçavam, esperavam, nós rezamos juntos, Deus mostrou o nome. A gente deu um nome para ele, seria Jonatas. E de repente a gravidez começa a não evoluir mais. E foi uma grande dor pra gente, mesmo já tendo 5 filhos, né, vivos. E passar por esse processo de cruz e de ressurreição gerou no nosso coração um profundo abandono, porque Deus é sempre amor. Claro, a gente sofre, as crianças sofreram, a gente sofreu. Mas eu vou dizer para vocês que quando a gente sofre em Cristo, quando a gente une o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, quando a gente aceita as surpresas de Deus, porque é muito fácil a gente aceitar surpresas boas, agradáveis. A gente não estava esperando engravidar, mas foi muito bom. Mas a gente precisa também acolher as surpresas não tão agradáveis e nos unir ao Senhor nesse momento. E realmente foi um momento de grande união ao nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós podemos realmente ofertar, oferecer, chorar, sermos crucificados, vivemos a morte com Ele e com Ele ressuscitar. Então, assim, foi uma grande experiência de bênção, assim, de ressurreição. Quando eu perdi mesmo o bebê, assim, né, que já tinha falecido, já não tinha mais batimento, a gente tinha visto batimento já, né, e quando ele saiu, que nós conseguimos pegá-lo num saquinho gestacional, aquele momento que era para ser o momento mais doloroso,
nós conseguimos pegar, colocar numa caixinha, meu esposo batizou. E aquele momento que seria o momento mais doloroso se transformou num momento de maior paz. Então eu acredito que só a graça de Deus e só unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo a gente consegue passar da morte para a ressurreição em paz. Não sem sofrimento, mas em paz. Deus abençoe vocês. Santa Páscoa. Shalom. Então, padre, vamos voltar aqui para... Vamos voltar a sofrer, né? Só de falar de sofrimento Falar sobre já sofrimento. sofre. Padre, por que algumas pessoas misteriosamente sofrem mais do que as outras? A gente parte da premissa que talvez não devesse sofrer, né? Por que uma pessoa boa deveria sofrer? Na nossa cabeça, uma pessoa má deve sofrer. Mas por que acontece isso? O que é que a igreja fala sobre isso? Rapaz, eu usaria uma resposta de Madre Teresa de Calcutá. Elas fizeram exatamente essa pergunta a ela, e ela disse: eu e você não sofremos tanto porque não somos eleitos por Deus para isso, né? Nenhum sofrimento vai ficar sem recompensa. Em Jesus, todo sofrimento carregado com Ele se tornará uma grande ressurreição. E até os santos dizem que a medida do amor de Deus nem é tanto os gozos da vida, mas é o quanto Ele encontrou em ti um parceiro de cruz, né? Alguém que pudesse carregar com Ele a cruz. Mas isso que você está perguntando é um dilema que foi muito bem contemplado no mundo bíblico por Jó, né? O livro de Jó, ele é uma incógnita sem resposta. Porque o justo sofre. E ele não dá resposta. E no final Deus diz assim: não vou dar resposta e pronto. Mas refaz a vida de Jó. No fundo, a correção que Deus vai fazer a Jó é porque você está me interrogando, né? Eu que sou Deus, eu fiz todas as coisas. A gente está fazendo isso de novo aqui, né? E o Jó ensina com o louvor dele também, né? Ele acaba passando ali um testemunho, né? Muito importante. Só que o pessoal fala da paciência de Jó, né? Mas a paciência de Jó acabou, foi rápido. Pois é, essa parte o pessoal pula, né? A paciência. Jó também perdeu a paciência. Agora imagina, né? Ele a gente fica tudo. impaciente mesmo, gente. Se você não conhece a história do livro de Jó, que está no Antigo Testamento, eu vou dar uma resumida. Uma história de um homem que era muito bom, muito abençoado, tinha muita coisa, e de repente, talvez isso aconteça com você, tenha acontecido. Imagina, o cara tá aí da noite pro dia, o cara começa a perder tudo. O cara começa a perder... Perde os filhos, né? Posses, começa a perder empregado, começa a perder, não sei se era gado, né? Que ele tinha, né? Os animais, né? Aí depois começa tudo errado, aí é a parte mais chata, né? Quando a mulher começa a passar tudo na cara dele. Né? Sim. Rapaz, perde a saúde também. Perde a saúde, aí fica lá de cama, umas feridas no corpo e ninguém sabe o que é. E todo mundo ainda passa e diz assim: macho, o que é que está acontecendo contigo? Tu não era, né, um servo aí do Altíssimo, né? De Yahvé. É muita humilhação, padre. É muita humilhação, né? Mas é bonito ver como no final a vida dele retoma de uma forma nova, muito recriada. Mas a frase mais bonita do livro de Jó para mim é quando ele diz: os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te viram, né? O sofrimento, ele é um caminho, se bem vivido, né? Se bem vivido, ele é um caminho para encontrar-se com Deus. E Cristo, né, escolheu passar pelo sofrimento. Por que foi necessário ele passar? Ele poderia ter evitado, né? Assim, para salvar a humanidade. Rapaz, Jesus, ele tem que fazer uma arte que é meio difícil. Ele tem que eliminar o mal, mas não eliminar os filhos de Deus. Aí, para separar essas duas coisas, ele teve que gerar o caminho da purificação. Se eu perguntar aqui para o Diego quer ir para o céu? Com a graça de Deus. Você quer que lá não tenha dor, não tenha sofrimento, seja tudo perfeito? Eu espero que seja assim. Pois aí Deus vai ter que tirar de você tudo que é imperfeito para poder levar para lá.
né? Então essa cirurgia aí interior, né, dolorosa, é a arte de Deus de nos recriar a partir do sofrimento, né? Deus, ele faz essa separação de amor na medida em que a gente vai se unindo a Ele, né? E de dor em dor a gente vai sendo separado do mal. Eu estava lembrando ainda quando o padre estava falando da citação de Jó, né? Agora meus olhos te viram. Me lembrei daquela música, né? Existe um louvor que só se dá da cruz, né? Davidson, né? É, exatamente, que é uma música até do Will de Fábio. O cara, quando ele chega lá, né, crucificado, parece que o cara bota uma lente, sei lá o que é, né? Na hora que a lança entra, parece que entra assim, né? Um novo olhar sobre a vida. E tem vezes a nossa vida é assim. É verdade. O sofrimento, ele parece que tira a escama dos nossos olhos. É verdade. E o sofrimento, ele se torna mais belo se a gente pode sublimar isso, né? Tirar do sofrimento esse bem, né? Quando ele se torna esse amor, né? Então, os místicos dizem, né? Já não sei mais o que é que vive em mim, se é a dor ou o amor. E o amor alimenta essa dor de amor. E a dor alimenta essa doação de amor. Então é um misto, né? E outra coisa que eu acho interessante também, Padre Pio de Pietrelcina, né? Que teve os estigmas de Cristo, também uma vida configurada ao sofrimento de Cristo. Você pode olhar para ele e pensar assim, o cara que se configurou o sofrimento de Cristo, ele vai dizer assim, sofra também, olha aí, faça como eu fiz, né? Olha que estou dando uma lição para vocês. Mas o que foi que ele fundou? A inspiração do coração dele. Ele fundou um hospital chamado Casa de Alívio ao Sofrimento. E fica evidente aí que em Padre Pio não existe uma idolatria do sofrimento, né? Ele sabe que a missão dele é aliviar o sofrimento. Sim. E eu acho que essa virada de chave faz toda a diferença. O sofrimento da nossa parte, com relação aos outros, precisa ser aliviado, padre. Eu acho bonito, na ressurreição de Cristo, né? A gente vai ver a Semana Santa aí, né? Eu acho bonito na ressurreição de Cristo ele ter mantido as chagas, né? E chagas gloriosas, de amor. Então, a felicidade que ele traz da ressurreição, ele mostra, foi construída em cima disso daqui, né? O alicerce está aqui, né? Agora não tem mais dor, agora é felicidade, agora é júbilo eterno, né? Mas foi construído em cima disso, né? As marcas do amor, ele mostra aos discípulos, eu venci a dor, eu venci todo o sofrimento, mas nele eu amei vocês, né? Nele eu amei vocês. Isso é que é bonito na vida cristã, esse tirar do sofrimento essa vida eterna, né? Essa vida eterna. E nos ajudar a olhar com esperança, né? Acho que a gente acaba olhando para o sofrimento não como um fim em si mesmo, mas como algo que me leva para a vida eterna, né? Para além dessa vida, né? Acho que é isso que também pode ajudar a gente a permanecer no sofrimento quando a coisa aperta, né, padre? Como é que a gente pode cultivar essa esperança também nesse momento? Eu passei por uma experiência de sofrimento muito forte também, quando o meu pai teve um problema no coração muito grave e passou 25 dias na UTI, né? Ali morre não morre, aquela situação super difícil, mas a gente, muita oração e aguentando o tranco. Quando passou, né, eu diria assim, um ponto de vista ali, depois de um ano que passou tudo, eu olhava para toda a minha família que tínhamos sofrido juntos e eu dizia, é uma outra família. É uma outra família totalmente transformada, né? Mais unida, né? Mais compreensiva. Meu pai se sentiu muito amado, aquilo foi uma reconciliação de muitas situações na nossa família. Então, é impressionante essa dinâmica de cruz e ressurreição, né? Deus sabe tirar um bem, Deus sabe tirar um bem. Agora, existe um sofrimento que ele não é bem-vindo, né? Que é o sofrimento do mal mesmo, o sofrimento do pecado, o sofrimento da destruição do ser humano, né? Esse sofrimento aí, sofrer sem Deus,
Sofrer sem Deus é uma coisa muito ruim mesmo. Desesperador, né? Desesperador. Você fica sem saber assim o que fazer. Padre, nós estamos às portas da Semana Santa, né? A semana maior da nossa fé. Como essa semana também, a partir disso que a gente está conversando, né, da dor do sofrimento, pode ser a semana da mudança da nossa vida? Como é que essa semana pode realmente fazer a diferença? Como é que eu posso aproveitar tudo que nós vamos viver agora a meu favor? É uma semana muito rica, Já na missa, daqui a pouco, né, que a gente vai viver no domingo, a gente vê Jesus que entra triunfante para a sua entrega. Um Deus glorioso que diz: eu vim te amar, eu vim te resgatar, eu vim te buscar. Eu gosto sempre de dizer que a via sacra que a gente vai viver, a adoração da Santa Cruz, não é para a gente ficar vendo só a cena de dor. A gente tem que ir mais fundo e ficar olhando para o coração de Jesus. Aquele coração, ele estava como que se inchando de amor, né? Enchendo-se de amor, até que na hora que o soldado transpassa-o com a lança, há uma explosão de amor. Então, viver a Semana Santa se detendo, aliás, só ali na cena de amor, na chicotada, nos espinhos, na coroa de espinhos e tal, e não ficar vendo o amor que estava sendo expresso em tudo aquilo, é perder o núcleo central. Eu diria que a função da Semana Santa é a gente sair renovado na certeza de que Ele me amou até as últimas consequências e depois ressuscitou. E é isso que transforma a nossa vida, meu povo. Essa semana é uma semana especialíssima pra gente. Se você nunca parou para viver bem essa semana, viva, porque vai fazer toda a diferença. Agora a gente vai ouvir a Sueli Facela, que está com a gente ao longo do programa de hoje. Ela que traz um testemunho muito rico também acerca da dor, do sofrimento que ela viveu com relação ao câncer que ela teve. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como ela viveu esse processo, ancorando a vida dela, a esperança dela em Deus. Eu vou voltar lá para a mesa do almoço, né? Foram 2 mesas, assim, em particular, que contam essa história. A primeira foi quando eu disse para todos que eu tinha feito o exame e que eu tinha descoberto um nódulo. Porque, para mim, eu sempre penso que é muito mais fácil a gente ir dando a notícia aos poucos do que eu chegar com uma bomba e soltar na mão da minha família, né? Meu esposo já sabia, já tinha contado a ele, mas eu precisaria dizer para a família. Então, estavam na época os meus 3 filhos, que eles tinham 15, 14 e 11 e 10 anos, a Isabela. Eu disse, eu estou com um tumor, um nódulo a mais. Aí um deles disse, mamãe, você está com câncer? Aí eu disse, eu não sei, mas eu vou continuar investigando. Quando eu cheguei à notícia de que eu estava com câncer, eu precisaria dar essa notícia, né? E mais uma vez numa mesa de almoço, nesse dia ela não estava. E aí eu disse, lembram que eu estava investigando esse outro nódulo? Ele é maligno. Então, aí eu disse para os rapazes, não contem nada para a Isabela, porque eu quero, como ela é menor, e eu entendia que existia uma pedagogia para cada idade, a notícia precisa ser dada, mas a forma precisa mudar de acordo com as características da fase que a pessoa está vivendo, da idade. Então, os 2 meninos de 14 e 15, eu dei o abacaxi. Pagou à vista, né? Eu paguei à vista. Não, na verdade, eu exigi que eles pagassem. Exigi que eles pagassem à vista. Mas para ela eu quis amortizar a situação. Aí eu disse, quando eu souber como eu vou me tratar, eu dou a notícia a ela. E assim foi. E aí todo mundo em silêncio e foi muito tranquilo. Eu estava bem, porque desde o início foi uma alegria para mim. Eu me sentia privilegiada. Porque Deus começou a me amar tanto que eu disse, poxa vida, eu podia ter ficado doente bem antes. Loucura total, né? Uma amiga disse assim, como é que você é louca? Você está dizendo, ela viu uns stories meus, como é que você diz que está com 2 tumores malignos, com um sorriso nas orelhas? Eu disse, minha irmã, se viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro, eu vou me desesperar. Por quê? O telefonema acabou, as 2 dando risada, ela concordando comigo. Então foi assim que eu vivi. A coordenadora do colégio, ao saber, disse, eu estou de olho nos meninos, fique tranquila, a gente vai dar o apoio aqui. Beleza, nem precisou.
As notas foram as mesmas, o comportamento em casa e fora foi tranquilo. E por que eu estando doente, eu digo, eu entre aspas, sustentei a minha casa? Porque eu me reconciliei com a vontade de Deus. Com a permissão de Deus, eu acolhi isso. E eu disse, para que eu vou viver isso, Senhor? E aí ele me disse que ele iria transformar essa enfermidade na grande missão da minha vida. Então aquilo só foi bênção. Então a minha casa permaneceu de pé. Por isso que eu disse para você, eu não gosto de que você me diga que eu sou vitoriosa. Porque a vitória não consiste em estar viva. A vitória consiste em ter vivido em paz e com um sorriso nos lábios. Isso é um grande milagre. E esse milagre que eu vivi, você também pode viver, né? Então, inclusive eu tenho outras cruzes que eu preciso me reconciliar. E eu estou tentando, eu estou na batalha. Mas se eu tivesse morrido de câncer já, Deus não teria agido na minha vida? Claro que tinha. Sim. Então, ou vida ou morte não importa. E trouxemos agora nosso querido Padre Denis para este momento de confraternização aqui, né? O momento das tiradas definitivas, né, Padre? Assim, hoje a gente tem aquela questão da idolatria da utilidade, né? O que é útil, eu quero também ser útil, mas às vezes o sofrimento, a dor me impede de fazer qualquer coisa. O que é que eu faço nessa hora? Eita! O ser humano é o único ser que sofre com capacidade de transcender, né? O animal não, o animal ele sofre e é um fato, ele adoece, tem que ficar ali parado, né? O ser humano ele tem capacidade de ir além daquilo que se pode ver e num sofrimento desse, vamos usar a palavra mais moderna, se conectar mais profundamente com Deus. E a gente não pode olhar para o Filho de Deus, por exemplo, na cruz e dizer que ele não está fazendo nada, porque ali ele está salvando a humanidade. Quando parece que a gente não está fazendo nada, às vezes a gente está fazendo a coisa mais importante, né? Então, sofrer em Cristo é a maior obra que o cristão pode fazer, né? É a maior obra de intercessão e de redenção. Como a gente pode fazer isso na prática, Padre, no dia a dia? Esse transcender diante do sofrimento? Às vezes eu aconselho, Deone, pessoas que estão em depressão profunda e elas dizem, Padre, eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho vontade de fazer nada. E eu indico para elas um remédio que elas têm encontrado muito fruto. Simplesmente repita, Jesus, fica aqui comigo. Jesus, fica aqui comigo. Essa experiência da presença de Deus. Isso é tudo, isso é uma luz que ilumina a pessoa que está doente, mas que por meio dela chega a muitos, né? Cada pessoa que sofre é uma atualização nessa terra do Cristo que sofre. E ali as pessoas estão sendo salvas. Então, trazer Jesus para dentro do meu sofrimento é me salvar e salvar os outros. Como é que a gente pode auxiliar também quem está passando por um grande momento de sofrimento? Que a melhor forma, assim, se tem, né? Além dessa oração, né, a Jesus, eu também sempre indico a Virgem Maria. Porque Jesus é o Filho de Deus, é Deus, né? A Virgem Maria é uma criatura que, pela força da eleição de Deus, pela força do Espírito, da graça, conseguiu ficar de pé vendo o seu filho morrer numa cruz. Então, ela é capaz de ministrar sobre nós, pela sua intercessão, graças de resistência, de força, de perseverança, que só ela sabe, né, como conseguiu e como recebeu de Deus aos pés da cruz. E eu me lembrava aqui de uma frase que eu estava procurando aqui a autoria, né? Me parece que foi um cardeal, não sei, se eu soubesse, você me diz. Quem trabalha pela igreja faz muito. Quem reza faz mais ainda. E quem sofre faz tudo. Faz tudo. Eu também procurei essa frase na minha cabeça na hora para falar, mas não me veio. František Tomaszek. Padre, muita gente quer ajudar a aliviar o sofrimento, né? Não tem como. Você tem como dar uma dica
a gente, né? Nós da comunidade Shalom, né, nós temos a nossa missão evangelizadora, que você falasse um pouco, e como é que as pessoas que estão nos assistindo podem se envolver concretamente com a nossa missão de aliviar a dor e o sofrimento da humanidade. A comunidade Shalom, ela nasce de um carisma do encontro com o ressuscitado. Jesus é a reconciliação com tudo isso, a superação da morte e do sofrimento para uma vida plena. E essa espiritualidade, esse carisma, ele se concretiza em uma ação de transformação de vida. Transformou a minha vida aos 16 anos de idade, estou aqui servindo como padre, transformou a vida de tantos outros, na evangelização dos jovens, das famílias, no cuidado com os pobres, no ir buscar a pessoa que está lá na rua mesmo, até trazê-la para uma reconstrução da vida dela, reintegração na sociedade, do emprego, pega a criança lá na situação de carência, educa, enfim, Shalom é a reconstrução plena do homem. Essa obra é muito bonita, está em 33 países, né, como vocês sabem, e alcança a tantos. Às vezes a gente pensa que pode ficar só admirando. Ai, que legal, eu queria ser, era um missionário desse. Olha, poderia, tão bonito. É tão bonito, né? Poderia e tal. Você pode ser um missionário, né, da sua casa, participando da nossa obra como um doador, né? Nós temos um projeto que cuida dos nossos benfeitores para engajá-los, envolvê-los, colocá-los nessa dinâmica, né, que é o projeto Lançai as Redes da comunidade. E no site do Lançai as Redes a pessoa pode fazer uma doação e começar a ser esse missionário mesmo à distância, né, impulsionar essa obra que transforma tantas vidas, né? O site é doishalom.org, aqui por Fazendo Barulho, /FZB 2025, né? Então, dessa forma a gente vai alcançando a muitos. Está aparecendo na sua tela agora, doishalom.org /FZB 2025. doishalom.org /FZB 2025. Pensei que tinha falhado aqui. Mas está aparecendo aí para vocês, então é uma oportunidade única. Você pode até entrar agora, né? Porque a gente vai dar um intervalo já. E aí você já vê quais são as possibilidades, né, que estão ao seu alcance, e a gente já agradece de coração. Padre, para quem a gente traz para cá para tomar um cafezinho para ele? Se bem que o senhor nem provou do café, né? Daqui a pouquinho para não esfriar. Daqui a pouco o senhor toma. Este giz aqui é seu, e eu gostaria de que, enquanto a gente escuta, né, a música da Sueli, você pudesse fazer como nossos outros convidados fizeram, né? Deixar uma frase que é um rema, né? No Shalom chama de rema, né? Uma frase aqui, a definitiva, uma inspiração final aqui, ó. Tem frase de santo. Para a Amy botou só Deus basta. Para ela. Pois é. Aí não repita não, de preferência. Mas temos aqui, o senhor vai ver, encontre o lugar. Pode se levantar, pode vir. Opa, a gente vai de música agora, e depois da música a gente vai ver a frase do a gente vai revelar o que foi que o Padre Denis escreveu no nosso quadro negro. Bora lá. Sabes tudo que me cercas, tu conheces todo meu interior, sondas tão profundamente o meu ser, antes mesmo que eu falei. Tu és o alimento que me sacia a alma, és a fonte que não findará. Eu quero te seguir, permanecer ao teu lado, ao teu lado. Ai, ai, ai.
vamos agora revelar a frase que o Padre Denis escreveu aqui, né? Ele achou um espacinho ali, rapaz. Encaixou bem aqui, né? Ele se inspirou, né? Na mesma fonte que a Emi, que foi Santa Teresa de Ávila, e escreveu: a paciência tudo alcança. Então, para você que está aí no sofrimento grande, tá aí essa dica. A paciência, né? A paciência como companheira do sofrimento. Daqui a pouco a gente vai ter a adoração ao Santíssimo Sacramento e o Padre Denis vai estar conosco, vai trazer Jesus para ser adorado. Exatamente. Aqui no estúdio. E você pode, desde já, enviar as suas intenções para os nossos canais de comunicação, @Fazendo Barulho em todas as redes sociais. Quem está acompanhando Fazendo Barulho pelo YouTube da Rede Vida tem a opção do chat no YouTube Fazendo Barulho também, tá certo? Logo após o intervalo a gente volta, Jesus vai estar aqui conosco, momento imperdível. Você não sai daí, por favor. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... São Boaventura dizia: se queres desenraizar da tua alma todos os vícios e plantar em seu lugar as virtudes, seja um homem, uma mulher de oração. Nesse tempo da Quaresma, nós somos convidados a um itinerário de conversão para transformar os nossos vícios em virtudes, com a graça de Deus. E para enriquecer ainda mais o seu caminho quaresmal, acesse o site conshalom.org/quaresma, onde você poderá encontrar formações, notícias e orações próprias para viver bem esse tempo de graça, esse tempo da Quaresma, no ano jubilar. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Mais doce que o vinho é o teu amor, um só de teus olhares me atraiu, não resisti à tua doce voz que me venceu. Meu bem amado é para mim um refúgio onde encontro a paz. Pra onde ir longe de ti, se só tu tens a vida eterna? Os frutos dessa noite que passou. Vem, amado meu, novo tempo já surge. Com minha vida sei, não desistirás enquanto não fores o único pra mim.
nosso encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, verdadeiramente presente na Sagrada Eucaristia. Rezaremos pelas tuas intenções, rezaremos e nos uniremos às suas dores, aos seus sofrimentos, neste momento de graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo o Senhor Jesus em nosso meio. És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és meu Senhor, meu tudo, meu Deus, meu dono. Pra sempre te exaltarei, pra sempre te adorarei, meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono. Pra sempre te exaltarei, pra sempre te adorarei. A honra, a E todo louvor a ti, adorando o Senhor, a glória, a força, e todo louvor a ti. todo louvor a ti. E nós podemos, com nossas palavras, continuar dando glórias e louvores ao Senhor. Glórias e louvores. Ele que nos resgatou, Tu és o nosso Deus. Ele que derramou seu sangue por amor a nós. E este sangue nos lava, nos cura, nos liberta. Vamos adorar Jesus, adore o Senhor. Porque livremente Onde você está agora, pare neste momento, viva esta adoração. Louve o Senhor, agradeça ao Senhor por este momento. Agradeça a Deus pelas coisas mais simples e pequenas. Agradeça ao Senhor pelo dom da vida. Agradeça ao Senhor porque Ele te trouxe aqui. tu nos escolhes, Vamos louvar a Deus porque Ele é digno de todo louvor. tu nos deste Nós que tantas vezes passamos pelas dores e sofrimentos feitos e nos centralizamos, nos fechamos em nós mesmos. Senhor, O Senhor agora deseja que nós saiamos Senhor nosso e o louvemos. Deus, bondoso, Saiamos de nós te mesmos adoramos, e o louvemos, o adoremos, porque o louvor nos põe de pé, porque o louvor nos coloca nessa postura de pé, de rendição diante das batalhas que nós enfrentamos na nossa vida. Todo louvor a Ti, Senhor, todo o nosso amor
toda nossa gratidão, toda nossa ação de graças, porque Tu és um Deus que está conosco, porque em meio às dores e aos sofrimentos, nós podemos contemplar a Tua presença. Vá louvando a Deus também porque Ele te sustenta diante dos teus sofrimentos. O Senhor é fiel. E é este louvor puro, purificado pelo sofrimento, que o Senhor deseja colher de nós. Um louvor por quem Deus é. Um louvor que é digno, que o Senhor é digno de receber. Bendito seja, Senhor, para sempre. Louvado seja o Teu nome. Tu és vencedor nas nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Em meio às dores e cruzes que carregamos, nós queremos dizer que nós Te amamos. E nós queremos Te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Bendito seja, Senhor, o Teu nome. Louvado seja, Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Esse é o convite de Jesus, que abre o seu coração para nós, para que nos escondamos nele, com nossas dores, com nossas frustrações, com nossas incertezas, inquietações, ansiedades, preocupações, com nosso pecado. Jesus abre o seu coração para nos acolher, nos convida a entrar do jeito que nós estamos, sofridos, talvez tristes, mas Ele nos convida mesmo assim a virmos do jeito que estamos agora, a entrarmos confiantes neste refúgio, a entrarmos confiantes no seu coração aberto, ferido para a nossa salvação. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado porque muitos neste momento vão dando este passo, vão acolhendo o Teu convite, e Tu vais concedendo o descanso que só Tu podes conceder. Bendito sejas, Jesus. Muito obrigado. Nós podemos orar no Espírito, acolhendo esta graça. A graça deste Deus que vem nos amar por inteiro. Este Deus que vem nos acolher como nós estamos. Se você ora em línguas, ore no Espírito nesse momento. Adore o Senhor. Permita que essa oração em línguas te una cada vez mais a Deus. Que o Espírito Santo nos una a Cristo. Se você não ora no Espírito, vá colocando diante do Senhor os teus fardos, a cruz que você carrega hoje. Como o Padre Denis falou no momento da entrevista, peça: Jesus, fica comigo. Jesus, fica comigo nessa dor, nesse sofrimento, Jesus. Eu não sei o que fazer diante de uma enfermidade, diante de uma depressão, diante da enfermidade de alguém que eu amo. Fica, Jesus, comigo nessa dor, nesse sofrimento. Fica comigo, Jesus, porque eu quero estar contigo. Há tantos que agora o Senhor Jesus vem tocar. Há tantos que sofrem, que nesse momento se colocam diante do Senhor em adoração. E Jesus, como esse
Rei amoroso, vem ao nosso encontro, vem nos curar, vem nos amar por inteiro. O Senhor está sedento em nos amar. Esse é o entendimento que Ele me dá. O Senhor está sedento por ir ao teu encontro e estar contigo. Ele acolhe o teu pedido, o teu convite, para que Ele fique contigo, agora e para sempre. Bendito seja, Senhor. O alívio que eu tenho para te dar, diz o Senhor, é diferente do alívio do mundo. Eu não te deixarei, eu não te decepcionarei. Não tenhas medo de entregar-te a mim. Não tenhas medo. O meu alívio é perene, é fiel. Une-nos a Ti, Senhor. Vem nos capacitar a viver as nossas dores e os nossos sofrimentos. Unidos a Ti, Senhor. Unidos à Tua cruz. Recebe, Senhor, as intenções que agora nós estamos recebendo nos nossos canais de comunicação, pelo chat do YouTube, também pelo nosso Instagram. Cada intenção colocada, cada pedido confiado a nós. Nós também intercedemos por tantos que sofrem, que se unem a nós nesse momento de graça, de adoração. Pessoas também que sofrem com uma solidão profunda, muitas pessoas que se sentem sozinhas, desamparadas, como que esquecidas por familiares, por amigos, que se achavam até esquecidas por Deus. Muitos afirmavam: Deus não me vê mais. E eu não aguento mais passar por essa dor. Jesus está contigo agora, tocando o teu coração. O Senhor que te olha com amor e te diz: eu não esqueço você, eu não te esqueci, eu jamais te esquecerei. Eu assumi a tua dor na minha cruz. Eu assumi o teu sofrimento na minha cruz. Tu não estás sozinho, não estás abandonado. Eu venho ser o teu consolo. Eu venho ser a tua paz. Eu venho ser o teu sustento. Olha para mim e recomeça. Olha para mim e recomeça. Vamos com esta canção elevar o nosso coração ao Senhor, cantando que o amor dele é tão grande, é tão forte, é suave. E é este amor que o Senhor vem derramar sobre nós nesta noite. O amor de um Deus apaixonado por nós, que assumiu a nossa condição, nosso sofrimento, a nossa dor, e que vem nos restaurar por inteiro.
pessoa que dizia: esse amor não é para mim, Jesus te diz: sim, eu sou amor e sou todo para ti. Eu sou amor e sou todo para ti. A palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E neste momento, eu convido todos nós a meditarmos a passagem de Romanos, capítulo 8, que fala deste amor que, em meio a tantas contrariedades da nossa vida, permanece vivo, pulsante, palpável, e inteiramente entregue a nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus. Meus irmãos, principalmente você que sofre muito nesse momento, no teu sofrimento também há amor de Deus. Na tua dor também há amor de Deus. O amor de Deus não se separou de ti. O amor de Deus não te abandonou. O amor de Deus permanece ao teu lado. Não interessa em que circunstância você está agora, nem o que você passou, o amor de Deus permanece o mesmo, eterno, vivo. Esse é o nosso Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor infinito. Obrigada, Senhor. Cujas torrentes das grandes águas não podem apagar. Bendito seja, Senhor. Cujas tribulações não podem que toca o nosso coração, transforma a nossa vida. Apagar. Este é o teu amor vencedor, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ama-nos, Senhor. Ama-nos. Dá-nos vida nova. Dá-nos a graça, Senhor, de viver um tempo novo. Esta nova vida que o teu amor nos dá a graça de viver. Ama-nos por inteiro, Senhor. Alcança aqueles que estão mais distantes, Senhor. Que nessa Semana Santa que se inicia, que nós possamos contemplar o teu amor por nós,
e nos deixarmos amar inteiramente, mesmo sendo tão fracos, pobres e pecadores. Ama-nos, Jesus, salva-nos, liberta-nos de todo o pecado de uma vida afastada de Ti. Que nosso coração possa acolher a Tua presença e o Teu amor, Senhor. Nós podemos cantar mais uma vez o refrão dessa música. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor. Cantando essa verdade e ministrando essa verdade do amor de Deus sobre nós. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. E eu convido você que nos acompanha neste momento a ficar de joelhos. Vamos juntos nos preparar para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento, acolhendo do Senhor todas as graças e o seu amor sobre nós. Cantemos o tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão.
Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo, sobre os seus bispos auxiliares, sobre os nossos párocos, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, as nossas paróquias, a comunidade Shalom, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Virgem Maria, nós nos confiamos a Ti. Pedimos a Tua intercessão sobre nós. Senhora também que viveu o sofrimento, a dor. Ensina-nos a ter um olhar fixo em Deus, um olhar de esperança sobre a nossa vida. Nós nos confiamos a Ti como filhos, rezando. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como Deus é bom, como Ele nos falou do seu amor por nós, mesmo em meio às nossas dores, aos nossos sofrimentos, Deus nos permite viver para que nós cresçamos, e são oportunidades de recomeço para a nossa vida. O convite do Senhor é que nós também fiquemos com Ele nessa semana que se inicia, a Semana Santa, a semana maior da nossa fé. Eis o convite de Deus de nos deixarmos amar por Ele. Essa adoração do Fazendo Barulho foi só o pontapé inicial para que nós possamos viver essa semana tão especial. E ao final do programa, nossa gratidão a você que esteve conosco. Fala pra gente nas nossas redes sociais como foi esse programa para você. Vai lá no nosso Instagram, @Fazendo Barulho, manda um direct pra gente e diz o que você achou do programa de hoje. Quero agradecer ao querido Padre Denis mais uma vez aqui no Fazendo Barulho. É sempre muito bem-vindo. Suas últimas palavras, seus últimos recados para nós. Estamos nos aproximando da semana principal do ano em que nós vamos nos encontrar com Jesus, que se doa inteiramente a nós. Que nós possamos viver em profundidade essa semana. Também o Senhor nos dá a oportunidade, Diego, Delni, de aliviarmos a dor dos outros também. Venha conosco, com a comunidade Shalom, aliviar a dor do que sofre. Você pode ser um benfeitor, você pode ser um doador que tira o peso da cruz do pobre, daquele que está sofrendo distante de Deus. Venha evangelizar conosco. É 2shalom.org/FZB 2025. Você caminha conosco, você vem em missão conosco com a sua doação. Tá aí então, Shalom.org. Vamos lá, calma. Aparecendo de novo. 2shalom.org/FZB 2025. Nossa gratidão também aos ministros de música que estiveram com a gente na adoração, a Hannah, ao Pedro também, que estiveram conosco. E é isso, né, Padre Denis? Até um próximo convite. Muito bom ter sua presença aqui. Muito obrigada. Agradecemos também a Sueli Façanha, que esteve com a gente, né? Valeu, Sueli. Muito obrigado. E nós Sempre bom estar com você. E nós vamos encerrar o nosso programa ao som dela, Sueli Façanha. Até o próximo sábado. Deus abençoe. Até mais, gente. Um abraço. Como um rio que desaba
church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera.